E agora, manteiga ou margarina? Qual será a melhor opção? Eu sei que essa dúvida paira na sua cabeça sempre que você vai ao supermercado. Principalmente hoje em dia que você já foi bombardeado com várias informações, tanto defendendo a margarina quanto defendendo a manteiga. Inclusive, esse é um assunto que gera muita polêmica entre os profissionais de saúde. E eu estou aqui hoje para esclarecer todas essas dúvidas. Eu sou Nise Oliveira, sou nutricionista profissional da saúde e vou dar minha opinião sobre esse assunto, mas uma opinião baseada em estudos científicos de relevância, padrão ouro. Inclusive, vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha curiosidade ou interesse em ler. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber quando pensa nesse tema, manteiga, margarina, é qual é a composição de cada uma delas, do que é feita a manteiga e do que é feita a margarina. Você já se perguntou sobre isso? Provavelmente não. A manteiga, minha gente, ela é feita a partir da gordura do leite, ou seja, a nata. Quando você bate essa gordura do leite, ela se transforma em manteiga. Ou seja, é um produto de origem animal, vem a partir do leite que vem da vaca. Já a margarina, ela é feita a partir de óleos vegetais, o óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Ela foi criada na intenção da indústria de transformar essa gordura vegetal, os óleos vegetais, na forma sólida. Se você olhar no seu armário, o seu óleozinho de soja, de milho, de girassol, ele não fica sólido lá em temperatura ambiente, diferente da manteiga, que fica sólida tanto na geladeira quanto em temperatura ambiente, e claro, se não for um dia muito quente, né? Senão ela derrete. Mas os óleos vegetais, eles são sempre líquidos. Então a indústria criou uma maneira de transformar esse óleo vegetal numa gordura sólida. E a primeira intenção de fazer isso foi para criar velas e sabão, que são produtos feitos com gordura. E a gordura mais barata para se fazer isso seria uma gordura vegetal, porque é uma gordura que é cultivada em larga escala na agricultura, né? Soja, milho, girassol, diferente das gorduras animais, que são gorduras mais caras. Então, essa foi uma maneira que a indústria fez, que foi através da hidrogenação da gordura vegetal, que conseguiu formar essa gordura vegetal na forma sólida, que se transformou posteriormente na margarina. E calhou de tudo isso acontecer na época que começou toda a polêmica em torno das gorduras, que gordura mata, gordura causa infarto, aumenta o colesterol, no caso da gordura saturada. Sim, todos os produtos de origem animal são ricos em gordura saturada. O leite, por exemplo, é rico em gordura saturada e sim, ela aumenta o colesterol total. Mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Então, estava nessa época dessa polêmica e foi na época que surgiu a margarina. Então, a indústria viu uma oportunidade de introduzir a margarina, que inicialmente não foi bem aceita nas famílias, porque as pessoas desconfiavam. Poxa, a manteiga, como há anos a fio, existe há muito tempo. Eu como sempre, nunca me senti mal, nunca teve nada, e é uma gordura natural, é algo que eu consigo fazer em casa, né? A manteiga você consegue fazer em casa, diferentemente da margarina. A margarina você não consegue, ela precisa de todo um processo industrial para ser fabricada, tanto a margarina quanto os óleos vegetais a qual ela deriva. Então todo esse processo precisa ser feito, então as pessoas desconfiavam. Você perguntar a sua bisavó lá, ela vai dizer que ficou com medo na época que surgiu a margarina, não queria trocar a manteiga por margarina, né? Porque viu que era um produto totalmente industrializado, totalmente artificial, diferente da manteiga. Então, criou-se toda essa polêmica, a indústria se aproveitou e introduziu a margarina nos lares das pessoas e lucrou e lucra muito com isso, né? Porque quem lucra mais com tudo isso é a agricultura, que inclusive foi quem financiou o estudo que diz que as gorduras de origem animal faziam mal. Mas isso é toda uma polêmica que a gente pode discutir em outro momento, falando só sobre gorduras em outro vídeo. Mas o que a gente tem que ver aqui? Para essa gordura ser transformada na forma sólida, foi feita a hidrogenação e a hidrogenação parcial. E foi a partir daí que surgiu a famosa gordura trans. É bem verdade que a maioria das margarinas hoje em dia não tem mais a gordura trans, até porque ela foi proibida, é proibida em vários países, inclusive. Hoje dificilmente você vê produtos no supermercado que tem lá escrito gordura trans, né? Porque foi visto que ela fazia mal, e muito mal. E bem pior do que qualquer outro tipo de gordura. E foi uma gordura totalmente artificial, criada
para corrigir, para solucionar um problema que nunca existiu. No caso da manteiga, nenhum estudo até hoje conseguiu comprovar que a manteiga faz mal, diferentemente da margarina. Inclusive tem um estudo que foi publicado há um tempo atrás, que ele foi feito há muitos anos, mas foi engavetado, né? Porque estava nessa época da polêmica, a agricultura, a indústria queria lucrar com tudo isso. Então engavetaram o estudo. E nesse estudo eles compararam a manteiga com a margarina. Foi um estudo clínico, ensaio clínico randomizado, né? Que é o padrão ouro. Quase 10 mil pessoas, foram pessoas de hospitais psiquiátricos, de asilos, então pessoas que dava para controlar a alimentação, você tem um controle do que eles estavam comendo. Então foi feito um grupo controle, no qual se consumia mais de manteiga, e o outro grupo do estudo que foi consumindo margarina e óleos vegetais. E foi um estudo que foi de longo prazo, durante anos, até algumas pessoas, a maioria, morrer e poder ver de que essas pessoas morreram. E se espante, meu bem, a maior índice de morte por doenças cardíacas, infarto, derrame, que levou a essa morte, foi do grupo que consumiu mais margarina. 15, acho que foi 20% a mais do que no grupo que consumia a manteiga. Porque essa margarina, esses óleos vegetais, minha gente, eles são ricos em ômega 6. Ômega 6 é uma gordura pró-inflamatória. E a gente sabe que o primeiro passo para se formar alguma placa de aterosclerose nas nossas artérias, nossas veias, é a inflamação, né? É o primeiro fator de risco, é a inflamação. E hoje as pessoas consomem muitos alimentos ricos fontes de ômega 6. Que é essa gordura pró-inflamatória. A gente precisa do ômega 6, mas tem que ter um equilíbrio entre ele e o ômega 3. E hoje a gente consome muito pouco ômega 3 e muito ômega 6, então é uma gordura muito inflamatória, que pode ter levado a esses quadros. Já a gordura saturada, que tantas pessoas têm medo dela, né, ainda hoje, por causa de tudo que foi criado lá atrás, ela aumenta assim o nosso colesterol total, mas ela aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e aumenta a fração boa do LDL, que é o colesterol ruim, dito como ruim, né? Ele tem a fração boa e a fração ruim. Então, a gordura saturada aumenta esses dois. E a gordura saturada, colesterol, HDL, LDL, são desfechos moles em estudo científico. E quer dizer que não leva a causa e efeito, diferentemente dos desfechos duros. Que o que é o desfecho duro? É a morte, é o infarto, é o derrame. E nenhum estudo conseguiu fazer uma associação entre o consumo de gordura saturada e morte, infarto, derrame, nem o aumento do colesterol com isso. Diferentemente em relação à margarina, né, em relação aos óleos vegetais, que sim, foi visto que aumenta o índice de infarto, aumenta o índice de morte por doenças cardiovasculares nesse grupo de população, mesmo que eles tenham um colesterol mais baixo. Ou seja, o colesterol mais baixo morre-se mais do que o colesterol mais alto. Vejam como é um problema. Então você tem que entender um pouco sim sobre estudos científicos para não acabar caindo em falácias por aí e acreditar em tudo que aparece. Então, na minha opinião, sim, a manteiga é muito bem-vinda, é a melhor opção para a gente consumir do que a margarina, que é um produto totalmente industrializado, mesmo que hoje ela não tenha mais a gordura trans, porque foi substituída, né, diante de tudo que foi visto que a gordura trans era ruim, por gordura agora interesterificada. É outro tipo de gordura também que pouco se sabe sobre ele, a gente só vai saber os efeitos dela lá pra frente, como aconteceu com a trans. Então você prefere arriscar comer esse tipo de alimento ou comer algo natural que você sabe que não faz mal nenhum. É claro, minha gente, que eu não estou dizendo que você tem que nadar na gordura saturada, tá? Não é para comer baldes de manteiga, baldes e baldes de gordura saturada. Porque, na verdade, ela é mais neutra. Ela não causa nem mal, mas também não causa bem. Ela é uma gordura mais neutra, diferente dos óleos vegetais, que já foi comprovado que eles fazem mais mal do que bem. Tá? Então fica aqui a minha opinião. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, deixar seu like nesse vídeo se você gostou dessas informações, se foi importante para você saber disso. Encaminhe para os seus amigos que ainda ficam na dúvida aí, manteiga, margarina, o que é que eu faço, não sei o que fazer da minha vida. E se você ainda tem dúvidas em relação ao colesterol, eu tenho um vídeo aqui bem completo, que eu peguei meu exame, que eu fiz, tenho colesterol total, HDL, triglicerídeo, lá eu explico cada fração dessa, cada coisinha dessa nesse vídeo, tá muito explicativo. Eu vou deixar ele aqui, é só você clicar que você já vai direto para ele. E se você ainda ficou aí na dúvida, não sei se eu acredito na Nutri ou não, leia os estudos que eu vou deixar linkados aqui na descrição do vídeo. Não deixe de ler e tire suas próprias conclusões. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!